A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte. Apresentação: Tereza Cristina e Leila Brandão. Olá, queridos amigos da Rádio e TV Brasil, de vez em quando passa um branco, Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Que alegria estarmos dando continuidade ao nosso programa O Espiritismo na Arte. É um livro escrito por Leon Denis, onde ele propõe a arte transcendental. Toda arte é transcendental. Mesmo quando a gente pensa que está pintando sozinhos, ou estamos executando uma obra no piano sozinhos, ou estamos falando uma poesia, escrevendo um livro, estamos sempre com a companhia que as nossas vibrações elegeram. Olá, meus amigos, olá, TT, sejam bem-vindos todos a esse programa, O Espiritismo na Arte, com a inspiração neste ano de 2023, no hashtag 17, no nosso 17º encontro com o livro Roteiro de Emmanuel. Seja bem-vindo. Vamos lá, TT. Olha, nosso agradecimento especial aos ouvintes da Rádio Brasil Espírita e TV de Alagoas. A gente esquece de botar o TV, né? E TV, nós estamos nas principais plataformas: Amazon Music, Spotify, Deezer, estamos também no YouTube e outros canais. Depois a Neuzinha, nossa grande amiga da Rádio Brasil Espírita, que coordena o nosso trabalho, que é a nossa diretora, vai colocar aqui para vocês poderem acessar em todas essas plataformas e esses canais de comunicação. E, Leilinha, aí hoje nós vamos de Evangelho e Trabalho. Então, vamos nós, hein? Jesus disse assim: meu pai até hoje trabalha e eu trabalho também. É interessante isso, TT, porque o trabalho veio da palavra tripalium, que quer dizer tortura. Porque antigamente o homem que trabalhasse era um homem que não tinha, vamos dizer assim, status, né? Era o homem muito simples, muito comum, que trabalhava. A elite não gostava de trabalhar, ela filha de sangue, né? Tinha aquela coisa, família de sangue, as famílias de status, elas não trabalhavam, elas usufruíam do trabalho. E eu não sei como que nós entendemos o Evangelho com esse equívoco, sendo que Jesus falou isso. O meu Pai, Deus, até hoje trabalha, e eu trabalho também. E o Evangelho de Trabalho, a glorificação do trabalho, diz Emmanuel, é serviço evangélico. Antecedendo a influência do Mestre, a terra era vasto latifúndio, povoado de senhores e escravos. O serviço era considerado uma desonra. Dominadas pelo princípio da força, as nações guardavam imensa semelhança com as tabas da comunidade primigênia. O destaque social resultava da caça. Erguiam-se os tronos quase sempre sobre escuros alicerces de rapinagem. Então, era assim a lei do mais forte, né? O homem mais forte, ele dominava e ele fazia os mais fracos trabalharem para ele. E o que você acha, TT, quando a gente fica assim, sem nada para fazer? Você acha bom? Olha, é terrível. Quando você trabalha muito, é muito salutar você descansar um pouco, a verdade seja dita.
Porque raramente a gente para, não é, meus irmãos? Seja no trabalho remunerado, ou seja no trabalho diário, nos seus afazeres, também. Agora, ficar sem fazer, ociosidade, isso não é bom. Sabe por quê? Energeticamente falando, a ociosidade, ela vai te proporcionar uma paralisia, né? Uma paralisia de movimento, o teu corpo vai sentir aquele cansaço, aquela falta de energia. E também energias que não são tão favoráveis vão se aproximar de você. Por que trabalhar? Principalmente quem tem dentro de si o dom de trabalhar com as mãos, seja na construção civil, seja no computador, na digitação, né, que estão aí, a área da tecnologia está crescendo, seja na área da arte. Trabalhar com as mãos, né, Leila? A gente faz muito isso, né? Com nossas tintas, a gente ousa, a gente cria, e aí a gente transborda o quê? O que de melhor nosso espírito tem. Trabalhar é um ato de amor a Deus. A grande verdade seja dita. Porque você é grato pelo bem que te faz em voltar ao estágio na Terra e do teu crescimento espiritual. O escritor que escreve contribui para que milhões de mentes possam transbordar de felicidade ao ler aquela história, né? Uma história de autoajuda, uma história que seja um romance, a poesia, né, Leila? Que Leila escreve tão bem a poesia, que nos faz ficar só escutando aquele momento. É isso, meus irmãos. Trabalho é um bem que Deus nos agracia. Embora alguns sejam, sim, podados de trabalhar pelas condições de miséria em que vive, mas mesmo aquela pessoa mais pobrezinha, mais miserável, ela arranja uma maneira de trabalhar, de não ficar parada. Aliás, eu nunca vi povo tão trabalhador quanto o brasileiro. Me desculpe as outras nações, tá? Mas o brasileiro, Leila, ele trabalha Se, muito, e ele se é vira muito nos bom. 30, né? Se vira nos 30, Se como vira. Se você for ver um vendedor ambulante, ele é um marqueteiro do produto dele. Ele tem que ter energia do corpo para ficar ali o dia inteiro, chamando a atenção do pessoal que está indo e vindo. E aí ele tem que contar com o quê? Com a energia de Deus. Então, qual é o seu trabalho? Qual o trabalho que te dá prazer em fazer? Porque trabalhar é um prazer de que você tem o dever e a obrigação de agradecer tudo que você recebeu, o estudo dos seus pais, ou quem não teve pai e que foi à luta sozinho, se frequentou escola pública, ele tem sim essa obrigação de trabalhar até para agradecer todos os anos que ele se dedicou aos estudos. E ter um trabalho voluntário, Leila, que era aí que eu queria chegar para não ficar muito extenso. o trabalho, meus irmãos, é coisa de Deus mesmo. A natureza toda trabalha de forma incessante. Leon Denis fala da lei circular da vida. Se você pensar bem, a água que desce dos céus, que abastece os nossos rios, quando aquece, ela evapora, vai lá em cima, se purifica e torna a descer nessa lei circular, né? Então, tudo na vida é trabalho. E o nosso pensamento também é trabalho. Tem pessoas que dizem assim, mas ele não faz nada, fica lá só pensando, mas o trabalho do pensamento, do organizador, do preparador, do planejador, tudo isso é trabalho. Todo trabalho é importante. Quando a gente senta na nossa mesa, no café da manhã, que pega um pão,
Alguém acordou muito cedo para preparar aquele pão, né, para botar no forno. Todas as coisas que nós utilizamos, nós às vezes não nos damos conta do trabalho que deu para aquilo chegar na nossa mesa, do feirante e de tantos outros trabalhadores, o lixeiro que recolhe o nosso lixo. É tanto. A vida é trabalho. Então, se nós não estamos num trabalho que gostamos, não tem importância, aprende a gostar do trabalho. É o que o mundo te oferece agora, mas você pode sonhar e pode planejar, realizar trabalhos maiores, trabalhos melhores. Basta que você se organize. Falar, mas a vida não me dá chance nenhuma, eu não tenho nenhuma oportunidade. Então, meu irmão, ore, peça a Deus, que é nosso Pai, Ele sempre nos ouve, que nos inspire para que a gente encontre um caminho, porque não é à toa que a gente está aqui. A gente, quando lê os livros de André Luiz, dá para você imaginar o trabalho que a espiritualidade teve conosco para que nós estejamos aqui na Terra, em pleno século XXI. Dá para imaginar, Tetê, quanto trabalho que foi dispensado, que ficou à nossa disposição para que a gente pudesse chegar aqui e estar usufruindo desse século de tanta tecnologia? Imagina, no livro Emmanuel também, ou no livro Roteiro também aqui de Emmanuel, que nós ainda vamos estudar, esse texto, é que ele diz onde estávamos nós quando a humanidade, os seres iluminados, executavam trabalhos importantes para o crescimento do mundo. Vamos dar exemplo. Que nós fazíamos quando Graham descobriu o telefone, né? Quando o casal Curie descobriu as ondas de rádio, quando Sabin descobriu a vacina que nos ajuda na paralisia infantil, a penicilina de Fleming, e o que nós fazíamos? E aí Emmanuel lembra que a gente estava sendo envolvido pelos valores do mundo. Nós estávamos nas festas do nada, nos saraus das inutilidades. Ou seja, nós estávamos anestesiados, subjugados pelos valores do mundo. Então, a gente tem que pensar com muita gratidão nessa oportunidade de trabalho que nós estamos tendo, como disse a Tetê. Nós demos muito trabalho para chegar aqui, demos muito trabalho para os nossos pais, demos muito trabalho para a comunidade que nos acolhe, damos muito trabalho à terra, que é agredida o tempo todo pela nossa insensatez, e a gente não se dá conta do que aquela pergunta que Kennedy fez há muito tempo atrás: o que eu posso fazer pelo meu país, pela minha comunidade? E não ficar sempre cobrando o que as pessoas podem fazer por nós. Fala um pouco mais, Tetê. Isso me remete agora. Eu estou com uma aluna no prezinho, Leila. O nome dela é Pérola, ela tem 6 aninhos. A Pérola, assim que nasceu, ela quase foi chamada de volta para a raticidade. Ela teve uma parada cardiorrespiratória que ficou por alguns minutos morta para nós da Terra. Mas a Pérola voltou. E se você vê a vivacidade dessa menina, eu digo que a menina não é mais nem uma criança, porque ela adora andar pelo bairro dela, ela mora numa comunidade, distribuindo cartas de incentivo às pessoas. Ela pede para a mãe escrever frases motivadoras. Olha! Aí, ela fecha o papelzinho e ela sai pulando e dando para as pessoas. As pessoas, às vezes, não estão nem preparadas, olham assim, né? Mas a grande paixão dela é pelo trabalho dos policiais do bairro.
ela disse que ela quer ser uma policial, com 6 anos. E ela tem fotos com policiais femininas e os policiais masculinos do bairro, e eles já adoram ela, adoram. Então, ela tem uma história já com 6 anos, meus irmãos, de grande gratidão por ter continuado a viver. É isso que eu sinto naquele espírito que chega, quando ele chega para o estudo dirigido, e ela tem uma vivacidade para aprender, Que ela graça. parece que está desperta para tudo, sabe? E já está lá, já está competindo para ver quem escreve mais rápido, embora nem entenda direito que letra está ali, mas ela já está botando a letra bastão. E ela chegou para a gente no início desse ano, muito amoadinha, tranquilinha, olha, já está cantando até Alecrim Dourado, para aprender a poetizar e, através dali, aprender as palavras. Então, é isso que a Leila está falando. Através do trabalho, tem um grande elo do amor de Deus. E quando ela fala dessa mudança, né, do estado físico da água, principalmente, evaporação, vai para lá, purifica, volta para novamente irrigar, né, abastecer as nascentes dos rios, fazer as plantações crescerem para que a gente se alimente. Isso é uma grande lição de Deus, que o sol nasce, o sol se põe, mas a gente trabalha, né? E como ele fala, meu pai trabalha até hoje. Eu imagino o trabalho de Deus. Eu só imagino, porque a visualização nossa é ínfima perto da visão do nosso Criador maior. É verdade, Tetê. A gente lê no livro de Camille Flammarion, onde ele fala que a gente olhar para o céu, olhar as estrelas, bilhões e bilhões de estrelas, não só na nossa Via Láctea, mas em todo o universo. E que eu achei mais interessante é que esse novo telescópio, esse novo telescópio, o James Webb, parece que é o nome do telescópio, ele descobriu um berçário de estrelas. Quando a gente fala berçário, você lembra de criança, bebê, né? Pois tem estrelas bebês no universo. Ele descobriu um berçário de estrelas. Por isso, Jesus tem razão em dizer: meu pai até hoje trabalha. Porque o céu que nós vemos, como diz Camille Flammarion, as estrelas que nós vemos, muitas delas já se dissiparam, já terminaram. O céu que a gente vê é passado. Por que é passado? Porque as estrelas longínquas, elas gastam milhares de anos-luz para chegar, para o brilho dela chegar até nós, gasta milhares de anos-luz. Então, quando a gente olha para o céu, a gente está olhando um céu que talvez já tenha passado muito das estrelas. São estrelas novas que estão no céu, porque Deus não para de criar. Então, uma coisa tão grandiosa. Aí me faz lembrar também a música do meu querido Gonzaguinha, que ele diz assim: um homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Eu estou falando essa música só para o final que ele diz: o homem se humilha, se castram seus sonhos. Seu sonho é sua vida, e vida é trabalho. Mas sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Então, esse poema, desculpa, com a voz meio ruim, este poema de Gonzaguinha, que é uma música, né? E sem o seu trabalho, como é que é? E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz, não dá
para ser feliz. Ele termina assim a sua música, mas a poesia é muito linda, porque sem o trabalho, o homem perde a honra, perde a dignidade. O que é honra? O que é dignidade? É você ser visível, como a TT falou. Tem muitas pessoas que nem nome têm. Os cartórios agora estão movimentando para colocar pessoas que nem foram registradas. Então, a distância, a má divisão de riqueza, né? As riquezas estão tão má divididas que poucos têm muito e muitos têm nada. Então, nós temos que trabalhar para um mundo melhor. Esse trabalho direcionado ao mundo melhor é o trabalho de todos. Nós precisamos de todos, que todos tomem consciência da necessidade do trabalho a bem de todos, e não só o trabalho que você possa se enriquecer, né? Assim, porque Jesus ele disse: não amealheis os tesouros que os ladrões roubam e as traças corroem. Porque quando a gente desencarna, todo esse tesouro que a gente pensa possuir não nos pertence. Nada disso nos pertence. Então, é muito importante que a gente desenvolva o sentimento do trabalho, mas o trabalho que dignifique o ser humano, que torne o ser humano digno, que tenha honra. Então, assim, outro dia eu vi um WhatsApp, não sei se você viu, que lá na Suécia, na hora de passar no metrô, tem um lugar que é passe livre, mas todo mundo paga. Aí o brasileiro, como sempre, nós, né, a gente fala assim, ué, mas se é para passar livre, eu vou passar livre. Mas não é falta de consciência, porque aí o cara explicou, isso daí é só para aqueles que realmente não tem como pagar a passagem. Não precisa ninguém perguntar para ele. Ele não precisa ser humilhado para dizer eu não tenho dinheiro para pagar, né? Porque todo mundo que tem dinheiro vai lá e paga. E quem não tem, nós devíamos criar esse amparo àqueles que realmente não têm. Porque essa história de mentira, de tirar vantagem, isso não existe mais, graças a Deus, nos países de primeiro mundo, porque eles já entenderam que o homem tem honra e tem palavra. Então, não é preciso que você, por exemplo, tire registro do seu nome, como é que chama isso mesmo? Que você vai no cartório e tem que carimbar que você realmente é você. Como é que chama isso? Eu esqueci o nome. Autenticação. Autenticação. Os países como a Suíça, a Suécia, os países que... Alemanha, na Alemanha você chega, tem as frutas oferecendo assim para você comprar, você vai lá, deixa o dinheiro e pega a fruta naquela zona rural. Você não precisa chamar ninguém para te dar troco, nem para coisa nenhuma. A pessoa tem consciência. As escolas na Suíça, que eu tive a oportunidade também de visitar, as pessoas é que dizem quanto ela pode pagar. Não é, a escola não é o preço para todo mundo, porque as pessoas que têm mais oferecem mais, e os que têm menos oferecem menos, e os outros que não têm estudam sem pagar. Então, olha que nível de consciência, né, de dignidade que nós temos que alcançar, né, TT? Por isso eu acho linda essa música do Gonzaguinha, que fala: sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre, se mata. Porque a gente, nesse nível evolutivo em que nós nos encontramos, a gente ainda vai atrair muito sofrimento para a nossa vida. Por isso, meus irmãos, é muito importante a gente tomar consciência do nosso papel no mundo. O que nós estamos fazendo aqui? Por que é importante trabalhar? Mas não importa o trabalho. O que importa é você fazer o melhor que você sabe. A TT, por exemplo, atende crianças da periferia. Ela fica dando aula para as crianças da periferia. É a coisa mais linda. É o trabalho voluntário, né, TT?
e que nós, assim, reunimos um bando de mulheres, já é a terceira coleção de pintura que nós fazemos, para angariar fundos para as crianças de rua, que é muito triste você ver nas grandes cidades essas pessoas que não têm onde encostar a cabeça. Fala um pouco aí, Tetê. E o trabalho voluntário, meus irmãos, o que você angaria numa manhã com pessoas que estão ali porque querem realmente aprender, né? E querem estar caminhando. É fantástico. Eu digo, sabe, que eu nasci para ser professora. Foi descobrir isso agora. Eu digo, então, sempre há tempo de você descobrir uma outra aptidão profissional. E eu sou assistente social, quer dizer, eu fui assistente social, mas o serviço social, ele me habilitou justamente a lidar com questões mais prementes do social. Mas o meu reencontro profissional, além da pintura, é realmente dar aula para crianças. Gente, preste atenção, eu sou uma professora. Que lindo! E olha Então, como, lembrando o nosso texto aqui de Emmanuel, como ele termina o seu texto dizendo assim: Paulo de Tarso, transferindo-se da dignidade do sinédrio para o duro labor no tear, confeccionando tapetes para não ser pesado a ninguém e garantindo por este modo a sua liberdade de palavra e de ação. É o símbolo do cristão que educa e realiza, demonstrando que a claridade do ensino deve aliar-se à glória do exemplo. E até hoje, honrando no trabalho digno a sua norma fundamental de ação, o cristianismo é a força libertadora da humanidade nos quadrantes do mundo inteiro. Então, você veja o exemplo de um homem que tinha uma posição, né, no grande sinédrio, ele era o doutor da lei. Quando ele percebeu o seu equívoco, ele começou a trabalhar num tear, que ele largou aquilo tudo, partiu para a simplicidade, foi trabalhar num tear para não ser pesado para ninguém, e, no entanto, hoje ele é dignificado no mundo inteiro pelo seu exemplo. Então, não basta só a gente agradecer a Deus tudo que recebemos, é importante também a nossa participação no trabalho do bem, porque esse trabalho do bem é que trará dignidade para você mesmo, para você descansar no seu travesseiro, né? Ter uma noite de bom sono merecido, porque você trabalhou numa jornada de amor a você mesmo e ao próximo. Interessante que eu estou falando isso, estou lembrando que Kardec pergunta aos espíritos o quanto que a gente deve trabalhar. E a resposta é muito interessante, que ele diz, no limite das suas forças. E André Luiz, ele diz assim, quando você pensa que está muito cansado, que já não aguenta mais trabalhar, diz André Luiz que você ainda tem 40% de energia para o trabalho. E quanto mais você trabalha, se for no bem, as suas forças vão sendo renovadas. Então você vai ficando cada vez mais poderoso ou poderosa no trabalho. Fala aí, Tetê. É a pura verdade, meus irmãos. A doação do teu tempo em prol de um irmão, ela te reserva uma carga energética potencial, porque eu já tive momentos recentemente de passar um dia inteiro sem sentir o peso daquele momento. Eu disse assim, meu Deus, como é que eu estou conseguindo levar o dia inteiro isso aqui? E fui. Resolvi, acabou o dia, ok, terminou. E aí? É aquilo mesmo.
Bônus, eu falo de bônus horas. A Leila disse que eu invento isso, né, Leila? Não inventa não, existe bônus hora, André Luiz usa esse termo também, É. e diz que trabalhar com criança ganha bônus horas dobrado, porque dá muito Então, trabalho. eu tinha falado horas bônus, uma coisa assim, eu troquei outro dia. Então, bônus horas, vamos lá, vamos fazer isso, porque se você tem essa vontade de fazer algo por um irmão, vá, faça, porque é maravilhoso o retorno. Ah, meus irmãos, não tem igual, não tem igual. Eu digo até que eu nunca estive num trabalho tão gratificante. Que alegria, meus irmãos, É ouvir aqui isso. no Seja Barra, no Rio de Janeiro. Muito, muito, muito bom. É Muito verdade. acolhedor. É bom você ver a criança em 3 meses descobrindo um outro mundo, vendo que ela é capaz e que ela pode. Porque lá tem crianças que chegam para a gente e dizem assim: eu quero ser médica. E a gente diz assim: você vai ser médico. Vamos estudar? E pronto. E aí, meus irmãos, é com aquele espírito que está o percurso a ser percorrido, né? Porque a gente está aí para dar a esperança. E a esperança sedimentada no amor forma, sim, espíritos mais fortes para conseguir conquistar o sonho de suas vidas. É isso Isso aí. mesmo. Nosso tempo acabou. Muito obrigado pela presença de vocês. Continue conosco, continue com essa rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas, que é maravilhosa, e tantas outras redes que trabalham no bem. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Até lá. Você acabou de escutar pela Rádio Brasil Espírita Espiritismo na Arte.